Faxineira revela ataque surpreendente. Babá machuca filho de milionário e transforma tudo. Dona Maria, uma mulher de 40 anos, tinha um coração que cabia o mundo. Sua vida na agitada cidade brasileira não era fácil. Ela acordava antes do sol nascer, pegava 2 ônibus e enfrentava olhares de desprezo enquanto limpava as casas dos ricos. O motivo? Seu filho, Rafael, suas estrelas em meio à polarização social. Ele tinha apenas 12 anos, mas já sabia que ser o filho da faxineira em uma escola particular cheia de filhos de milionários era um jogo onde as regras estavam contra ele. Sorria, mas suas pequenas mãos tremiam ao segurar os lápis. Um dia, uma nova oportunidade surgiu. Dona Maria foi contratada como babá do pequeno Miguel, um garotinho com brinquedos que brilhavam mais que as estrelas. Ao entrar naquela casa de luxo, com paredes cravejadas de obras de arte e um jardim tão bonito que parecia de filme, Dona Maria sentiu seu estômago revirar. Ali estava um mundo que parecia inalcançável, mas ao mesmo tempo, a esperança pulsava forte em seu coração. Miguel, no entanto, não era o menino feliz que a maioria imaginaria. Apesar de ter tudo, ele se sentia solitário, cercado por pessoas que não o entendiam. Conforme os dias passavam, Dona Maria tornava-se mais do que uma babá, ela se tornava uma conselheira, uma amiga. Em uma noite, enquanto suas vozes se misturavam ao canto de rã e ao cheiro de comida caseira, Miguel revelou seu maior medo: eles me ridicularizam por ser diferente. Dona Maria, eu não sei como lidar com isso. Dona Maria sentiu o aperto no peito, mas com sua voz firme e suave, ela o encorajou a abraçar quem ele era, a valorizar suas raízes e seu trabalho. Mas a tensão estava prestes a aumentar. Durante um jantar em família, a avó de Miguel, uma mulher de olhar crítico e desaprovador, lançou palavras venenosas sobre Dona Maria. A faxineira já estava acostumada a julgamentos, mas ouvir a avó de Miguel desmerecer seu trabalho e sua dignidade foi um ataque que acendeu uma chama dentro dela. Em um momento de coragem que nem ela sabia que possuía, Dona Maria levantou-se, com a voz entrecortada, revelou a luta diária que enfrentava para dar a Rafael um futuro melhor. O silêncio na sala era ensurdecedor. Olhares se cruzaram, e Miguel, em um instante de bravura, se levantou ao lado de Dona Maria, gritando: ela vale mais do que todos vocês juntos. O clima estava tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. A avó de Miguel, por sua vez, ficou paralisada com a audácia do neto, misturando raiva e desespero. O destino de ambas as famílias estava prestes a mudar para sempre. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O ar estava eletrificado, e Dona Maria percebeu que o verdadeiro poder não estava na riqueza, mas na força de um laço humano que ela havia construído com Miguel. A avó de Miguel, por outro lado, se via cercada de um conflito que não conseguia controlar, e a sala de jantar virou um campo de batalha entre preconceito e empatia. O que acontecerá com essas duas famílias? A coragem de Dona Maria poderá romper as barreiras do preconceito? O destino estava em jogo, e o futuro no ar, como um eco esperando por resposta. Dona Maria sentiu a tensão palpável no ar, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi um grito ensurdecedor, reverberando nas paredes ricas da casa. Miguel, seu coração pulsando forte, sentiu que aquele era o momento que mudaria tudo. O olhar de desaprovação da avó ainda pairava como uma sombra, mas dentro dele, a adrenalina da coragem começava a substituir o medo. A avó de Miguel, no entanto, não estava pronta para ceder. Com um olhar frio e desdenhoso, ela desafiou: você realmente acha que uma mulher como ela pode ensinar qualquer coisa ao meu neto? Esse ataque atingiu Dona Maria como uma faca afiada, mas, olhando para Miguel, ela viu o menino que lutava contra sua própria batalha interna. Nessa fração de segundo, ela entendeu que todas as suas dores não eram em vão. Eu não sei tudo, Dona Maria respondeu, a voz agora transbordando uma força inesperada. Mas sei o que é lutar por um filho.
E seja um faxineiro ou um milionário, todo mundo merece respeito. A expressão de Miguel se iluminou. Ele percebeu que o eco da voz de Dona Maria não era só dela, era de todos aqueles que, como eles, enfrentam a luta diária por dignidade. Mas o embate estava longe de terminar. A avó de Miguel, achando que estava perdendo o controle, se levantou, seu rosto vermelho como um pôr do sol em fúria. Você é apenas uma faxineira. O que você sabe sobre a vida? Dona Maria prendeu a respiração, mas Miguel já estava ao lado dela, segurando sua mão. Ela sabe mais do que a senhora imagina. Miguel exclamou, o garoto agora fervendo de emoção. O olhar de incredulidade da avó recuou por um momento, e a incredulidade nas vozes que testemunhavam o embate se tornava um antigo eco, suas presenças invisíveis agora tão tangíveis. As palavras de Miguel abriram uma fenda na armadura da avó. O que ela não sabia era que aquele pequeno garoto tinha aprendido com Dona Maria que o coração é mais poderoso do que qualquer riqueza que o dinheiro possa comprar. Dona Maria olhou para Miguel com gratidão e orgulho. Ele estava se tornando um jovem capaz de se levantar para o que é certo, e isso a encheu de uma alegria que não sabia que podia sentir. A tensão no ar era palpável, mas aliviada por um fio de esperança que surgia entre eles. Do lado de fora, a chuva começava a cair, cada gota parecendo ecoar o que acontecia dentro da casa. Mas enquanto cada um na sala lidava com suas emoções pessoais, uma mudança começava a acontecer. A avó, ainda atordoada, olhou para Miguel, como se pela primeira vez em anos, ela o visse realmente. Havia mais daquelas trocas acontecendo, não apenas no ambiente, mas também dentro de cada coração presente. Enquanto a tempestade rugia lá fora, um novo silêncio tomou conta da sala, preenchido por olhares que se cruzavam, misturando dúvida e entendimento. Mas o que aconteceria, então, quando a verdade sobre a família de Miguel e Dona Maria fosse revelada? O que mais estava por trás da avó que a tornava tão cruel? A dúvida se fincou no coração de Dona Maria, e a incerteza a fez tremer. Haveria alguma chance de reconciliação? A luta dela e de Miguel estava apenas começando. O que viria a seguir poderia mudar para sempre o destino de ambas as famílias, mas o que elas não sabiam é que aquele era apenas o início de um caminho repleto de surpresas e revelações. O silêncio na sala parecia ter ganho vida. Cada um dos presentes, paralisados pelas emoções, trocavam olhares furtivos. A avó de Miguel, com um rosto ainda marcado pela raiva, agora encontrava na expressão do neto uma centelha que a desafiava. Miguel, um garoto que antes era tímido e contido, agora exibia sua nova determinação, um coração pulsante de coragem. Você não entende, vovó, ele começou, a voz vibrando com a convicção de quem finalmente encontrou sua voz. A vida não é só sobre dinheiro ou status. É sobre quem somos por dentro e como tratamos os outros. Cada palavra que ele proferia parecia cortar a tensão, como uma lâmina que desvendava camadas de mágoa. Dona Maria sentiu a emoção reverberar nas paredes, como se o passado tentasse se manifestar. A avó cruzou os braços, resguardando-se em sua posição. E você acha que essa mulher traz algo de bom para nossa família? O que ela pode ensinar, se mal pode cuidar de si mesma? A pergunta estava carregada de desprezo, mas a mágoa por trás dela parecia frágil, como se estivesse pedindo para ser desmontada. Dona Maria, respirando fundo, levantou-se, os olhos bem abertos. Eu não sou ninguém para ensinar, mas posso mostrar o que significa ter força em tempos de dificuldades. Fui ao fundo do poço e voltei, por amor a um filho. Sua voz era um rugido que ecoava, e com cada sílaba, ela deixava claro que não era uma faxineira qualquer, mas uma mulher que conhecia o valor da luta. Olhando para Miguel, ela pôde perceber que ele compreendia a profundidade de suas palavras. A voz hesitou, um abalo visível cruzando seu rosto. A chuva lá fora se intensificou, batendo contra as janelas como se quisesse entrar e testemunhar a batalha emocional que estava acontecendo. Entre relâmpagos que iluminavam a sala, a avó começou a ver flashes de uma história que ela mesma havia tentado enterrar. Era como se o passado e o presente se entrelaçassem, revelando segredos que estavam há muito ocultos. Talvez eu tenha me preocupado demais com o que os outros pensam, murmurou a avó, os olhos marejados. Mas eu sempre quis o melhor para você, Miguel. E ali, naquele momento, a barreira que existia entre eles começou a se desmanchar.
A lágrima que escorreu pelo rosto da avó era um sinal de vulnerabilidade que ela não demonstrava há anos. Eu sei, vovó. Mas você precisa entender que o que é melhor para mim não é o que parece certo aos olhos dos outros. É sobre amor e compreensão. Miguel insistiu, sua voz transbordando genuína emoção. Ele desejava que a avó percebesse que o vínculo deles não deveria ser medido apenas por riquezas e aparências. Dona Maria observava, seu coração leve, mas também carregado de expectativa. A mudança poderia estar no ar, se apenas as palavras certas fossem ditas. E se eu disser que Dona Maria não é apenas uma faxineira, mas alguém que pode nos ajudar a resgatar a verdadeira essência da nossa família? Miguel questionou, aproximando-se mais da avó, como um lençol que se estende para cobrir as feridas antigas. As palavras deixaram a avó em estado de choque. A ideia de transformação do interior poderia ser mais poderosa do que qualquer herança que pudesse deixar para Miguel. Uma descoberta repentina se formava na mente dela, como uma tempestade trovão que, finalmente, clareava o céu. Mas ainda havia muito mais a ser revelado, e a história estava longe de chegar ao fim. O que mais estava escondido sob a superfície das relações? Qual seria o peso do passado que unia Dona Maria e a avó de Miguel sem que nenhuma delas soubesse? A tempestade lá fora não se comparava ao turbilhão que começava a se formar dentro delas, prometendo uma reviravolta que mudaria para sempre seus destinos. O peso das palavras de Miguel pairou no ar como uma nuvem prestes a despejar sua carga. A avó, agora com a respiração entrecortada, olhou para ele e, mesmo sem saber o que dizer, sentia que algo estava mudando, um renascimento possível. Dona Maria, do outro lado da sala, via a transformação daquelas duas gerações, como um espelho refletindo partes que nunca foram vistas antes. Qual é a verdadeira essência? O que queremos ser, afinal? A voz de Dona Maria cortou o silêncio, como um aviso do que estava prestes a ser revelado. Ela sentia que aquela conversa poderia ser a última oportunidade de curar feridas antigas. Miguel, com o coração disparado, respondeu quase automaticamente, é sobre amor, sobre família. Mas o que você e a vovó viveram? Quais histórias ficaram escondidas nas sombras? As palavras dele atingiram Dona Maria com a força de um soco. Ela hesitou, lembrando-se dos dias difíceis em que teve que escolher entre si mesma e seu filho. Entre as tardes em que se perdia em pensamentos, preocupações e a luta pela sobrevivência. Sorrindo novamente para o novo filho que tanto amava. Ela havia dado o seu melhor, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Eu tinha um sonho, Miguel. Sonhava em ser alguém importante, ter uma vida digna e dar a melhor educação a meu filho, disse Dona Maria, com a voz embargada. Mas a vida me fez seguir outro caminho, e, às vezes, eu me pergunto se foi o caminho certo. A avó de Miguel, sem saber o que sentir, começou a se abrir, mas seu olhar ainda estava fixo no neto. A vida é feita de sacrifícios, Dona Maria. Eu fiz escolhas. As minhas impossibilidades mudaram nossa história, assim como as suas. Eu sei disso. E, nesse momento, um lampejo de conexão aconteceu. As duas mulheres, tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão semelhantes. Ambas lutadoras em um mundo que não era justo com elas. Era um vislumbre de solidariedade em meio à dor. É isso que eu queria que a gente conseguisse entender, vovó, Miguel insistiu, sentindo a urgência de puxar ainda mais a conversa. O que realmente importa é a nossa história, a nossa força juntos. Os olhos da avó, antes ferozes, agora refletiam uma nova luz. Talvez eu tenha sido dura demais. A verdade é que eu só queria proteger você, Miguel. Mas parece que perdi de vista o que realmente valoriza a nossa existência. Nesse instante, um raio iluminou a sala e a luz caiu justamente sobre o rosto de Dona Maria, que, em um momento de coragem, decidiu revelar um segredo que nunca havia compartilhado. Eu não sou só uma faxineira. Eu sou a irmã mais nova da sua mãe. As palavras aterrissaram como uma bomba, silenciando a chuva lá fora. Miguel e a avó ficaram ali paralisados, a compreensão de que a berço de sua avó podia ser tão sombrio quanto o de Dona Maria, ainda cercando suas emoções. A revelação deixou um ar gelado na sala. Miguel piscou, tentando processar. Como assim?
Ele tinha centenas de perguntas fervilhando na sua mente. Dona Maria olhou para ele, os olhos ardendo de emoção. Eu não sabia que era seu tio naquele dia sombrio, quando eu peguei a decisão que me afastou da minha própria família. Naquele instante, a conexão entre eles parecia mais forte que qualquer laço de sangue. Mas os nós que ligavam Maria e a avó de Miguel prometiam revelar muito mais. Este reconhecido laço de sangue poderia unir mais e, ao mesmo tempo, desvelar verdades que haviam estado ocultas por tempo demais. Quais conflitos ainda restavam entre elas? O passado ressoava de maneira insuportável, e a chuva continuava a cair, como se quisesse limpar não apenas a terra, mas as almas de quem ali estava. O que ainda vinha pela frente poderia mudar o que elas sabiam sobre amor, lealdade e perdão. A atmosfera na sala parecia estar prestes a explodir. Miguel sentiu o coração acelerado, cada batida ecoando a dúvida e a esperança que coexistiam nele. A revelação de Dona Maria sobre seu vínculo inesperado com a mãe despertou nele sentimentos confusos. Ele não sabia se deveria ficar aliviado ou se a dor do passado ainda pesaria sobre eles. Você é irmã da minha mãe? Ele perguntou, tentando compreender a complexidade daquela relação. Mas por que não me contaram antes? Dona Maria olhou para o chão, e em seu rosto, a luta interna era evidente. Por causa do que aconteceu no passado. Sempre achei que, se eu estivesse longe, você estaria a salvo das consequências do nosso passado, das nossas decisões erradas, dos nossos conflitos. A avó de Miguel, que até então se mostrava tão forte e decidida, agora se desencontrava em meio à vulnerabilidade. Eu não sabia. Nunca soube. E achei que era melhor assim. Minha intenção era proteger você e sua mãe. Ela suspirou, um som carregado de arrependimento. Infelizmente, às vezes, o amor se torna um peso. Silêncio. A chuva continuava a tamborilar na janela, como se também quisesse comentar sobre aquele momento pesado. As palavras de Dona Maria ressoavam com toda a força de um vendaval. Miguel, por sua vez, estava dividido. Ele queria entender, mas não sabia como. E a vovó? Miguel questionou, sem tirar os olhos de Dona Maria. Como você se sente com isso? O que isto significa para nós? A avó de Miguel voltou-se para Dona Maria, seu olhar carregado de emoções misturadas. Se isso tudo é verdade, então me sinto enganada e triste. Mas também iluminada. Porque a vida nos trouxe a este momento, e talvez seja a hora de enfrentarmos o passado juntos. Dona Maria sentiu, lágrimas escorrendo em seu rosto. Eu gostaria que tivéssemos feito isso antes. Que pudéssemos ter estado juntas, mas o medo nos separou. Medo não é um bom motivo para construir muros, Miguel interrompeu, a voz firme. Precisamos de confiança, de diálogo. E isso não pode ficar só nas memórias. Precisamos transformá-las em algo melhor. Gradativamente, as emoções em volta deles eram palpáveis, um misto de raiva, amor e uma vontade profunda de reparar uma história interrompida. Mas e se? A avó de Miguel se virou, os olhos brilhando ao olhar para Miguel. E se não conseguirmos mudar o que aconteceu? As cicatrizes são profundas. Podemos tentar. Miguel disse, quase implorando. Não podemos mais nos deixar levar pelos erros do passado. É hora de nos unirmos. As palavras de Miguel pairaram no ar e, por um momento, a sala parecia ter esfriado. Então, uma nova ideia surgiu. Vamos juntas, contar nossa história. Juntas, somos mais do que os nossos erros. Somos família. E a chuva, que até então caía pesada, começou a diminuir, como se sua própria luta fosse se acalmando ao redor deles. Um sutil raio de luz entrou pela janela, banhando os três em um tom amarelado, quentinho. Mais, antes que eles pudessem respirar e abraçar essa nova esperança, o celular de Dona Maria vibrou na mesa. O som agudo quebrou a atmosfera envolvente, e ela olhou para a tela. O coração disparando. Havia uma mensagem. Não era um qualquer, mas um número desconhecido que fazia parte de seu passado. Espera, eu preciso ver isso, ela disse, atormentada.
Entre as revelações de sua identidade e os desafios que ainda estavam por vir, uma nova sombra estava prestes a se estender sobre a luz que finalmente começava a brilhar. O que a mensagem traria à tona? O que mais precisariam enfrentar? A curiosidade e o medo misturaram-se, deixando no ar um novo mistério. Dona Maria hesitou, a mão tremendo ligeiramente enquanto segurava o celular. Miguel viu a expressão de sua avó mudar, seus olhos se arregalando em um misto de pânico e expectativa. Quem poderia ser? Ele pensou. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. É uma mensagem do passado, ela murmurou, os lábios quase sem movimento. Num impulso, Miguel se aproximou, tentando ver a tela. Vamos abrir isso juntas, ele sugeriu, estaria começando a espreitar sua voz. Dona Maria balançou a cabeça, mas finalmente tocou a tela, abrindo a mensagem. As palavras que apareceram causaram um choque instantâneo. Eu sei o que vocês esconderam. É hora de vocês pagarem. Miguel sentiu um frio na espinha. Aquela mensagem pesava como chumbo, e todos os seus sentimentos de alívio agora eram envolvidos pelo medo inquietante. O passado que eles tentavam explorar não só retornava, mas também trazia uma ameaça. Quem é essa pessoa? O que ela quer dizer com isso? Miguel indagou, sua voz subindo em desespero. Dona Maria não conseguia desviar os olhos do celular, e a avó de Miguel, percebendo a gravidade, pegou seu braço com firmeza. Eu pensei que estivesse tudo resolvido, Dona Maria gaguejou, a fragilidade em sua voz agora exposta, como uma ferida aberta. Nós fizemos escolhas erradas, mas todos concordaram em deixar as coisas para trás. Ninguém deveria saber. Mas alguém sabe. E o que mais pode vir à tona? A avó de Miguel questionou, sua preocupação se transformando em pânico. Nós precisamos encontrar esse alguém e entender o que está acontecendo. A sala estava impregnada de uma tensão palpável. Todos parem para pensar. O que essa mensagem significava? O que mais estavam escondendo que poderia ser revelado? Miguel sentiu a necessidade de agir. Precisamos descobrir mais sobre isso. Não podemos deixar que o medo nos paralise de novo. Dona Maria finalmente olhou para os dois, sua determinação começando a brilhar através da ansiedade. Certamente, quem quer que seja, não vai parar por aqui. Eu tenho que enfrentar isso, e o passado que pensei ter deixado para trás. Miguel sentiu uma onda de empatia. Ele queria apoiar sua avó, mas a ideia de enfrentarem essa sombra do passado também o apavorava. Te ajudo. Vamos fazer isso juntos. A avó de Miguel balançou a cabeça afirmativamente, como se finalmente tivesse se decidido. Precisamos nos unir como família. Somente assim poderemos superar isso. Olhemos adiante. Dona Maria secou as lágrimas e respirou fundo. Vamos descobrir quem está por trás dessa mensagem e esclarecer tudo de uma vez. Não importa quão doloroso seja. E com essa determinação renovada, a chuva fora da janela começou a cair novamente, mas agora parecia mais leve. Miguel podia sentir uma nova energia na sala, uma esperança de que, apesar dos desafios, eles estavam prontos para lutar. Mas quando Dona Maria olhou novamente para a tela do celular, uma nova notificação apareceu. O coração de Miguel disparou. O que mais pode haver? Ele se perguntou, o medo se entrelaçando com a expectativa. Porque, na verdade, o que mais aquele passado resguardava, pronto para ser revelado? Dona Maria olhou fixamente para a tela, o vermelho da notificação se destacando como um alerta em meio à penumbra do ambiente. Miguel se aproximou ainda mais, mal conseguindo respirar enquanto ela tocava na mensagem com um tremor. A nova notificação se desdobrou, não se esqueçam do que aconteceu na casa da Dona Consuelo. Alguém vai lembrar. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel. A casa da Dona Consuelo era um lugar que ele ouvirá sussurrar nas conversas da família, cheia de sombras e segredos que nunca tinham sido totalmente explicados. A mente de Miguel começou a disparar. Que eventos ocorreram ali? O que poderia ter sido tão grave a ponto de ainda assombrar sua avó? Dona Consuelo, por que isso agora? Miguel murmurou,
a confusão e a curiosidade se misturando. Ele olhou para a avó, buscando respostas em seu olhar, mas viu apenas desespero. Era uma época difícil, eu me lembro vagamente de algo, mas os detalhes são confusos, Dona Maria disse, a voz entrecortada por uma sensação de frio. Todo mundo envolvido queria esquecer, e foi isso que fizemos. Nunca deveria ter sido mencionado novamente. Miguel sentiu que a necessidade de entender agora era urgente. Ele não podia deixar a incerteza dominar. Precisamos ir até lá. Perguntar a quem souber. Alguma coisa está errada, e é nossa obrigação descobrir. Dona Maria fechou os olhos, como se o simples ato de lembrar pudesse causar dor e estragos. Miguel, o que poderíamos encontrar lá que não podemos enfrentar aqui? O passado pode vir em forma de lembranças dolorosas, e não sabemos se estamos prontos para isso. Vamos enfrentar juntos. Se vier algo à tona que machuca, nós estaremos aqui um pelo outro. Não são aqueles que querem nos destruir que vão acabar com a nossa família, ele falou com firmeza, embora o medo surgisse no fundo de seu coração. Miguel sentiu o peso nas palavras. As vozes dos seus antepassados ecoavam na sua mente, uma mistura de amor, dor e, acima de tudo, resiliência. Ele estava pronto para desbravar o desconhecido. Dona Maria hesitou, mas depois de um momento que parecia uma eternidade, ela concordou, então vamos. Precisamos falar com quem for, descobrir o que aconteceu. Não podemos nos esconder mais. O passado já nos encontrou. Com um último olhar para a mensagem que parecia estar prenunciando tempestades, eles saíram. A chuva lá fora aumentou, mas não era meramente a água caindo, era como se cada gota carregasse vestígios de seus segredos, se misturando com aquele medo. A viagem até a casa da Dona Consuelo era tensa, com o coração de Miguel pulsando a cada quilômetro percorrido. Ele olhava pela janela, a cidade passando como um borrão de memórias, cada sombra parecendo ter uma história a contar. Quando chegaram, a casa se erguia imponente, mas agora cheia de desespero e anseios. O ar estava carregado de eletricidade, como se o espaço em si estivesse esperando pelas revelações que viriam. Ao saírem do carro, Dona Maria parou por um instante. E se o que encontrarmos aqui for mais do que conseguimos suportar? Sua voz estava trêmula. Precisamos saber. Se houver algo que nos une, então também há algo que precisamos enfrentar. É hora de nos libertarmos, Miguel respondeu, convencido de que este tinha que ser o próximo passo. Mas quando se voltaram para a entrada da casa, uma figura familiar se destacou na escuridão, seu olhar penetrante os observando. Miguel sentiu o coração disparar. Era alguém que nunca esperariam encontrar ali. E agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar. A figura na escuridão se aproximou, e Miguel mal conseguia acreditar no que via. Era a tia Joana, a irmã que todos pensavam ter se afastado há anos, desaparecida nas brumas de um passado que parecia agora estar retornando. Seu olhar carregava não só surpresa, mas também um misto de tristeza e um peso que Miguel nunca havia reconhecido. Miguel? Dona Maria? O que vocês estão fazendo aqui? A voz de Joana era quase um sussurro, assombrada pela lembrança de dores antigas. Dona Maria deu um passo à frente, a expressão perplexa e angustiada. Joana! O que você está fazendo aqui? Pensei que você nunca mais voltaria. Eu nunca quis deixar, mãe. Mas havia coisas que me prendiam lá, coisas que não podíamos enfrentar juntos, disse Joana, enquanto olhava fixadamente para a casa. Miguel percebeu um arrepio na atmosfera. O reencontro com a tia parecia agitar sombras que despertavam segredos. E a simples presença dela tornava tudo mais intenso. Tia, você conhece o que aconteceu na casa da Dona Consuelo? Precisamos saber. Há algo de muito errado, e não podemos ignorar isso. Joana hesitou, a luta dentro dela visível em seus olhos. A casa da Dona Consuelo é um lugar de dor, Miguel. São memórias que carregamos, que muitos preferiam esquecer. Você tem certeza de que querem se aprofundar nisso? Temos que saber. O passado não pode continuar nos assombrando. Precisamos entender para poder seguir em frente, Miguel disse, sua voz aumentando enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Dona Maria se aproximou de Joana, buscando conforto nas lembranças.
Se há algo que você sabe, você precisa nos contar. Estamos prontos para nos enfrentar. Juntos. As nuvens pesadas pareciam encurralar a casa, e o vento começava a soprar mais forte. Joana olhou para a casa, depois para os dois, como se estivesse pesando a gravidade das revelações que poderiam vir. A casa guarda muitos segredos, e não sei se vocês estão prontos para ouvi-los. Seja o que for, precisamos ouvir agora. A verdade nos libertará, Joana, insistiu Miguel, sentindo o desespero e a determinação se entrelaçarem dentro dele. Depois de um longo e silencioso momento, Joana suspirou, abrindo os braços em rendição. Tudo começou há anos, quando a mãe e o pai decidiram não podemos deixar isso escapar novamente. Principalmente agora que a mensagem voltou a aparecer. Isso não é um mero acaso. Dona Maria se estremeceu, as memórias começando a vir à tona como um vendaval. O que você quer dizer com isso, Joana? As palavras se formavam na boca de Joana antes que ela pudesse controlá-las. Dona Consuelo sabia, e todos nós sabíamos, mas ninguém tinha coragem para enfrentar. Um segredo que nos uniu em silêncios e destruição. Uma escolha, e o que ela trouxe? Aquela casa ela não é apenas uma casa. É um símbolo do que fomos, do que poderíamos ter sido. O ar ficou pesado, cada palavra que Joana dizia parecendo ecoar não só nos ouvidos de Miguel e Dona Maria, mas em seus corações. A importância da revelação esteve ali, imponente como a casa diante deles. Porém, uma pergunta pairou no ar, tragicamente, intensa: e se o que descobrirmos mudar tudo, e não estivermos prontos para a verdade? Miguel sentiu um calafrio. O que Joana estava prestes a revelar poderia mudar suas vidas para sempre. Ele olhou para sua avó, depois para Joana, sentindo o peso da decisão. Estaria ele preparado para enfrentar o que estava por trás daquela porta? Vamos entrar, concluiu Miguel, a determinação tomando o lugar do medo. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e ele sabia que as respostas estavam mais perto do que jamais imaginara. Precisamos descobrir o que a casa da Dona Consuelo ainda esconde. E assim, com os corações pesados e a mente fervilhando, os três atravessaram o limiar, prontos para encarar o passado que sempre os aguardou, a deriva entre o amor e a dor. O que encontrariam lá dentro, no entanto, era desconhecido e a próxima revelação poderia ser mais devastadora do que imaginavam. A porta da casa rangia, como se protestasse contra a presença deles. Miguel sentiu o frio da madeira antiga contra a palma da mão enquanto empurrava a entrada. O cheiro de mofo e lembranças pairava no ar, como uma cortina de um passado que se recusava a ser esquecido. O coração batia forte, cada batida ecoando na sala silenciosa. Joana hesitou atrás deles, seus olhos se fixando na penumbra. Não sei o que você espera encontrar aqui, mas esteja preparado, não é algo fácil. Dona Maria segurou a mão de Miguel, buscando conforto. Estamos juntos, filha. Nada pode nos separar agora. A sala estava coberta de poeira e teias de aranha, e o mofo se entrelaçava em memórias distantes. Miguel se lembrou de quando era pequeno, de como a casa parecia viva, cheia de risos e conversas. Agora, só restava o silêncio. Venham, sussurrou Joana, levando-os para o corredor. As paredes estavam adornadas com fotos desbotadas de uma época em que todos estavam juntos, felizes. Miguel parou em frente a uma delas, uma imagem de sua família em um piquenique, todos sorrindo, sem saber do que estava por vir. Quando foi que tudo mudou? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Fui eu quem propôs que guardássemos esses segredos, disse Joana, quebrando o silêncio como um vidro estilhaçado. Era mais fácil viver na incerteza do que confrontar a verdade. E essa verdade Miguel começou, mas uma batida forte ressoou como um trovão no teto, fazendo-os estremecer. Não pode ser! Ninguém está aqui, mas a casa parece viva. Dona Maria sussurrou, a voz tremendo. Precisamos ir até o porão, falou Joana, a postura mais firme, mas os olhos ainda refletindo temor. Lá as respostas estão escondidas. Descer as escadas do porão não era uma simples jornada. Cada passo ecoava por um vazio, cada degrau trazendo à tona os medos acumulados.
A luz fraca da lâmpada piscava, criando sombras dançantes nas paredes de tijolo. Miguel sentiu um nó na garganta, uma pressão crescente. Seja o que for, não pode ser pior do que viver na ignorância, disse Miguel, esforçando-se para manter a coragem. Você tem certeza disso? Joana olhou para ele, seu olhar cheio de preocupação. Eu não posso prometer que o que vamos descobrir aqui será a solução dos nossos problemas. Quando chegaram ao fundo, a porta do porão rangia levemente, como se convidasse a entrar. Joana hesitou, mas Miguel tomou a frente e a empurrou. O que viu foi surpreendente, uma mesa cheia de antiguidades, cartas, e um diário no centro. As páginas estavam quase amareladas, como uma memória frágil, claudicante sob o peso do tempo. Esse diário Joana começou, mas parou, a voz presa na garganta. Quem escreveu isso? Questionou Miguel, se aproximando. Ele pertenceu a Dona Consuelo, explicou Joana, já reconhecendo a caligrafia. Aqui estão segredos que podem nos levar a entender tudo. Miguel pegou o diário, a sensação do papel sob os dedos enviando uma onda de emoção. Ele começou a folhear as páginas, mas antes que pudesse ler, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa, um estrondo como se o próprio edifício estivesse protestando contra a revelação que estava prestes a acontecer. Joana gritou, enquanto sombras se moviam na penumbra. Um frio gélido tomou conta do ambiente, e Miguel sentiu como se algo ou alguém estivesse ali. Precisamos sair. Agora! Disse Dona Maria, puxando-os em direção à escada. Mas Miguel hesitou, a curiosidade e o medo se conflitando dentro dele. Não! Precisamos saber. O que mais essa casa esconde? Uma decisão crucial teria que ser tomada, e, no fundo, ele sabia que as consequências poderiam ser catastróficas. A adrenalina pulsava. Enquanto a casa rangia e tremia ao seu redor, o diário se tornava o epicentro de uma tempestade de segredos. O que estava por vir era mais do que apenas uma revelação, era a possibilidade de um recomeço ou, talvez, o colapso de tudo o que conhecia. Você está certo, Miguel. Mas pode ser que algumas verdades não mereçam ser reveladas, Joana sussurrou, sua voz cortando a tensão, deixando entrever todo o terror que ainda estava por vir. Miguel olhou para o diário, então para suas tias, e a avó. A casa, antes apenas um espaço físico, agora parecia se tornar a própria personificação de seus medos, angústias e segredos guardados por tanto tempo. Com a luz fraca do porão iluminando o rosto de cada um, o clima era de expectativa tensa. Era como se a própria casa os estivesse pressionando a descobrir a verdade. Eu preciso saber o que está escrito aqui, disse Miguel, sua determinação firme. Abriu o diário com mãos trêmulas, enquanto o barulho da tempestade lá fora crescia. O cheiro do papel envelhecido e a caligrafia inconfundível de Dona Consuelo se tornaram um portal para o passado, e assim começou a ler em voz alta. Se alguém um dia encontrar estas páginas, saiba que carregamos em nosso coração as cicatrizes da escolha que fizemos. O que se seguiu não foi uma questão de destino, mas de consequências de erros que não conseguimos enfrentar. Joana, ouvindo cada palavra, sentiu seu coração apertar. Nós não enfrentamos o que deveríamos. Fugimos. Parece que Dona Consuelo sabia mais do que demonstrava, refletiu Dona Maria, a voz embargada. Era uma guardiã de nossas histórias, de nossas dores. As páginas revelavam segredos de amores perdidos, desentendimentos familiares, e uma traição que se arrastava como uma sombra. A verdade se desvelava diante deles, e a sensação de alívio, de que agora poderiam começar a cura, começou a prender a respiração de Dona Maria. As palavras falavam sobre uma escolha que havia sido feita por ela e pela avó de Miguel, com certeza um acontecimento que elas preferiam esquecer. Ela fala de uma decisão que afetou a vida de todos, continuou Miguel, suas feições misturando raiva e tristeza. Uma escolha que implicava em deixar de lado vínculos para proteger os que se ama. E o que queríamos proteger era nosso próprio orgulho. Joana acrescentou, a emoção inundando sua voz. Nos deixamos guiar por medos e dissensões. O que não sabíamos era que essa escolha nos separaria. Agora, temos uma chance de corrigir isso.
Miguel sentiu que a tempestade lá fora retumbava, refletindo a tempestade interna que se formava. O poder das verdades que estavam sendo reveladas era inegável, e a energia dentro do porão mudava a cada nova confidência. Dona Maria apagou as lágrimas que escorriam em seu rosto e finalmente disse: Eu não quero mais viver em função de feridas do passado. Quero reconstruir o futuro do meu filho e da nossa família. O diário passou pelas mãos de cada um, enquanto a velha casa parecia respirar ao ritmo das revelações. Cada página lida se tornava um passo em direção ao perdão e a um novo entendimento. Estamos aqui para mudar isso, Miguel proferiu, finalmente. Decisões erradas não definem quem somos, mas podem moldar nosso futuro. E é isso que faremos juntos, como família. O peso da história começava a desmoronar como uma casa de cartas. A avó de Miguel pegou a mão de Dona Maria. Se estivermos unidas, somos mais fortes. Podemos enfrentar qualquer coisa, não importa o que aconteça a partir daqui. Miguel olhou para a espontaneidade daquela conexão e sorriu. Era como se uma nova luz estivesse brotando dentro deles, iluminando os cantos escuros que antes estavam tomados pelo medo. De repente, um estrondo ecoou através da casa, como um aviso de que as coisas estavam prestes a eclodir. A tempestade, ainda lá fora, parecia ser um sinal da grande transformação que se aproximava. Aquela família estava em um caminho de intensas revelações. Enquanto enfrentavam o passado, Miguel percebeu que eram mais do que apenas um legado de dor, era um símbolo de esperança, renovação e amor. Então, numa mistura de vulnerabilidade e força, Miguel, Dona Maria e Joana finalmente compreenderam que a verdadeira conexão familiar não se baseava em sangue, mas sim nas experiências compartilhadas e no amor incondicional. Vamos em frente! Se encontrarmos a verdade e unirmos nossas forças, não precisamos mais temer o que o futuro nos reserva, Miguel proclamou, sua voz firme. Enquanto a tempestade lá fora começava a diminuir, como se o universo estivesse respondendo à coragem que emergia de dentro da casa. E assim, juntos, eles continuaram a desvendar o diário, não apenas como um mapeamento de um passado doloroso, mas como um caminho para um futuro que pulsava com a promessa de um amor renovado e de um entendimento profundo. Daquela noite em diante, cada página virada fortaleceria o vínculo deles, e os ecos de suas vozes se fundiriam em melodias de reconciliação e redenção. A verdadeira batalha já tinha começado, mas, ao lado um do outro, estavam prontos para enfrentá-la. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais contos como esse. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber sua opinião. E se você realmente se importou, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.